né? Melhor não. Tudo bom, gurizada? Como é que estão de saúde aí? Tudo legalzinho? Cumprindo as obrigações aí? Todo mundo fazendo, né, o distanciamento aí, né, normal aí? Tudo na boa? Tá, ó, vamos a combinar aqui o seguinte. Tudo top, tudo safo. Seguinte, safo, né? Ó, eu vou pedir para vocês manterem os microfones desligados, tá? E aí eu vou começar a apresentação aqui da nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje, deixa eu pegar aqui a apostila, porque eu já me perdi aqui. Acabei de fazer e já esqueci qual que era. Acabei de abrir a página aqui para ver qual que era a página que a gente estava e acabei esquecendo aqui, ó. Eu sei que o assunto é citoplasma, pelo menos isso eu sei, né, galera? Ó, frente C, lembra, né? Nossa frente C, lá na página 480, beleza? Se tiver aí com a apostila, página 480, tá? Apostila número 1, estamos fechando a apostila número 1 aí, página 480. Nós vamos falar então do citoplasma e das organelas, de duas organelas básicas só hoje. Depois a gente fecha isso na próxima aula, tá? Vou pedir para vocês manterem os microfones fechados, mas quando quiser fazer pergunta, sem problemas. É só abrir o microfone e fazer a pergunta, porque eu não consigo ver as mensagens. Depois que eu abrir aqui o compartilhamento de tela, eu não consigo ver as mensagens que vocês estão mandando aqui no chat, tá? Aí eu não vejo. E também não estou ouvindo, só se vocês abrirem o microfone e perguntarem. Tudo bem? Professor, só uma pergunta. Entendeu? Oi? Professor, só uma pergunta. Quando bater o sino vai acabar a aula, né? Ah, isso aí. A hora que bater o sino, você sai correndo porque acabou a aula, entendeu? Tá bom, Caio. Obrigado pela sua intervenção, né? Tá todo mundo me ouvindo bem, então? Oiê. Dá para ouvir, sim. Tá todo mundo ouvindo bem? Beleza. Tô vendo. Tô. Show de bola. Então tá. Então a partir de agora eu vou começar a compartilhar a minha tela. Aí eu não consigo mais ver o que vocês estão falando aqui pelo chat, tá? Então, vou compartilhar aqui, ó. Nossa aulinha de hoje, abrir aqui tela, compartilhar, compartilhando, deixa eu abrir aqui meu PowerPoint, né? Está aqui. E vou ocultar isso aqui e ampliar. Então, agora eu não consigo mais vê-los, só consigo ouvi-los. Então, falem para mim se estão enxergando aqui essa tela linda aqui que eu fiz para vocês. Estou enxergando. Está enxergando? Então, pô, tá massa esse slide, hein? Rapaz, eu passei a noite inteira desenhando isso aqui, você acredita? Noite inteirinha. Sério, cara? Caralho. Tá bom? Então vamos lá. Bom, nós vamos falar então do... Perdão, que engasguei aqui. Do citoplasma, tá? E das organelas, de duas organelas hoje. Quando nós falamos de citoplasma, galera, nós estamos falando... Peraí, deixa eu beber uma água aqui que eu estou engasgado. Desculpa, estou falando desde cedo, já está falhando aqui. Ó, quando nós falamos de citoplasma, nós estamos falando, então, desta região aqui, compreendida entre a membrana plasmática e a membrana nuclear carioteca. Portanto, por definição, né, só vai ter um citoplasma de verdade quem tem um núcleo organizado de verdade. Ou seja, de quem que a gente está falando? De quem que a gente está falando? Quem é que tem núcleo organizado? Quem me responde? Quem me responde? Eucarionte. Isso, células eucarióticas. Ah, então quer dizer... obrigado, hein, lindo? Quer dizer que célula procariótica, então, não tem citoplasma? Espera aí, não é bem assim. Por definição, o citoplasma é o espaço entre a membrana plasmática e a membrana nuclear. Mas ele é composto por 3 elementos. Então, na célula procariótica, existe citoplasma. Mas qual é o problema? Do mesmo jeito que existe o núcleo, e eu não consigo saber onde o núcleo acaba, onde que ele começa, eu não consigo saber onde que acaba o citoplasma, onde que é núcleo, beleza? Está tudo misturado naquele gel, né, no interior da célula, que é o hialoplasma, beleza? Agora, isso é cobrado desta forma em todos os vestibulares? Não, né? Lembra que existem vestibulares mais exigentes, existem vestibulares menos exigentes.
para o Enem, por exemplo, ele vai considerar hialoplasma, citoplasma, tudo como sinônimos, como se fosse a mesma coisa, ok? Mas não sei onde vocês vão fazer vestibular, então é importante, né, para quem vai para esses vestibulares mais detalhistas, prestar atenção nisso daí. Então, ao pé da letra, o correto. O citoplasma, ele é formado, portanto, por 3 regiões distintas, né? 3 partes, 3 elementos. Quem são eles? Esse gel azul que preenche o seu interior, que é o citossol, tá? O citoesqueleto, um conjunto de proteínas que vai dar sustentação e forma para a célula. E as organelas ou organoides celulares. Ué, peraí que deu um... Estão enxergando aqui, galera? Sim? Sim. Dá para ver de boa. Dá para ver? Ué, o meu negócio aqui estava amarelo, agora ficou azul. Não sei o que aconteceu aqui, que ele ficou azul. Deixa eu ver se eu abrir o slide errado aqui. Não, ficou azul. Bom, aqui tá tudo azul. Vai azul mesmo. Agora já foi, tá? Não sei o que aconteceu. Parece só que tá travando um pouco. Tá meio, tipo, travando. Assim. É? Não sei o que aconteceu. Deve ser algum pau aqui no meu computador aqui, ou eu não salvei como deveria ter salvo e ele voltou para a configuração antiga. Bom, mas o conteúdo não mudou. Então, qualquer coisa a gente dá uma paradinha aqui e a gente conserta. Então, quem é o citossol? Citossol ou hialoplasma ou matriz citoplasmática, tudo sinônimo, tudo é a mesma coisa. É aquele coloide, aquele gel que preenche internamente a célula, beleza? Lembrando, da membrana plasmática à membrana nuclear, joia? Então, quais são as suas funções? Preenchimento, ocupar o espaço interno, servir de sustentação para que as organelas tenham onde, né, estar diluídas, né, então estar presas ali, certo? E ele também, o citoplasma, não o citosol, mas o citoplasma, é o local onde vão acontecer a maioria das reações químicas da célula. Ou no próprio citossol, no próprio hialoplasma, aqui no gel, ou no interior das organelas. Tudo bem? Beleza? Bom, do que ele é feito, galera? Ele é composto 90 e poucos % de água. Lembra, a água sempre é o composto mais abundante no interior das células. Depois da água, proteínas, né? E aí, um monte de outras coisas. E uns das mais variedades tipos, né? Sódio, potássio, cálcio, ferro, né? Aminoácidos, que são os precursores para a produção das proteínas, né? E os nucleotídeos, que são os precursores para a formação dos ácidos nucleicos. E também um monte de enzima. Enzima tem para dar com pau aí, porque lembra, para cada reação química que vai acontecer, temos uma enzima, no mínimo uma enzima, né, que vai regulá-la. Tranquilo? Então, citoplasma é formado por citossol, citoesqueleto e organelas, ou organoides. O citossol ou hialoplasma é o gel, é o coloide que preenche o espaço chamado de citoplasma. Segundo, o citoesqueleto. Quem é ele? Tá vendo esse monte de fios aqui, ó, de fibras aqui? Essas fibras proteicas que estão formando um emaranhado no interior do citoplasma, né? Atravessando o citoplasma de um lado para o outro, um emaranhado aí. Isso daqui é o citoesqueleto. Ó a definição aqui, ó. É um conjunto de fibras proteicas que tem 2 funções principais. Primeira delas, dar sustentação à célula. Olha o nome. Cito, célula. Esqueleto, sustentação. Então, vão dar sustentação à célula. Beleza? E a segunda função que ele tem, né, é de manter a forma da célula, permitir que a célula mude a sua forma, e com isso ela consegue até se locomover, né, sair do lugar, e volte à sua configuração original, certo? Então essa é a segunda função, tá? Professor, só um pouquinho. Oi, diga. Estão falando aqui que tem algumas pessoas que estão esperando o senhor permitir para entrar na sala, que não estão conseguindo entrar na sala, que o senhor precisa permitir. Espera aí, vamos ver se eu consigo, mas eu acho que é só o Edilson que consegue permitir lá. Vou minimizar aqui, vou ver. Não está aparecendo. Fala, lindão. Não está aparecendo para mim, não. Edilson, tá ouvindo aí? Pede para a pessoa mandar a solicitação de novo. Vamos ver se aparece para mim.
Eu acho que é... Vou mandar um ato pro Edilson aqui, ver o que dá. Faz favor para mim, querido. Manda um ato para ele aí, diz que tem gente querendo entrar. E eu não tô nem vendo, ó. Não tô conseguindo, não tá aparecendo para mim, não. Eu não ouvi o chamado aqui, tá? Vou retomar, então. Beleza. Vou retomar a apresentação, então. Beleza? Beleza, obrigado. Então tá. Então vamos de novo. Quem é o citoesqueleto, então? É esse conjunto de fibras proteicas que vão dar forma e sustentação à célula. E desse jeito, permitir à célula também se locomover, mudar de lugar, de posição. Tudo bem? São 3 os tipos de fibras proteicas, né, que vão formar o citoesqueleto. Os tipos de proteínas variam bastante, mas as fibras proteicas são de 3 tipos. Ou elas são, né, microtúbulos. Quem são os microtúbulos? Ó, esse marronzinho aqui, ó, o mais grosso de todos, tá? Microtúbulos são os mais grossos. Temos os microfilamentos. Quem são os microfilamentos? Esses daqui, ó, mais claros, né? São os mais fininhos, ok? E os chamados filamentos intermediários, que, como o nome está sugerindo, nem tão grosso como o microtúbulo, nem tão fino como os microfilamentos. Então, imagine que fica esse emaranhado de fibras proteicas no interior da célula, que vão dar forma, sustentação, movimento, né? E permitir até que as substâncias se desloquem dentro da célula, seguindo como se fosse um trilho, né? A microfibra ali, o microfilamento pode funcionar como se fosse um trilho e a moléculazinha, ó, se deslocar sobre esse trilho aqui, como essa organelazinha aqui está fazendo, tá? Tranquilo? Então vamos aos 3 tipos de fibras do citoesqueleto e as suas proteínas principais. Primeiro caso, são os microfilamentos. Microfilamentos são os rosinhas aqui, tá? Observe, apesar deles estarem espalhados aqui, ó, por todo o citoplasma, como nós acabamos de ver, ó, no slide anterior, olha lá, ó, tá espalhado por todo o citoplasma aqui. É esse fininho aqui, tá? Esse aqui que eu tô com o laser em cima, certo? Apesar deles estarem espalhados por todo o citoplasma, eles vão estar mais concentrados próximo da membrana plasmática. Veja, quando a gente fala em citoplasma, nós distinguimos na célula 2 regiões. A parte mais externa do citoplasma, que está mais próxima à membrana, tá? E a parte mais interna. A parte mais externa do citoplasma é o exoplasma. Ele é mais rico em solutos, como, por exemplo, essas fibroproteínas aqui, né, do citoesqueleto. Então, ele é mais consistente. E a parte mais perto do núcleo, essa que está de branquinho aqui, seria o endoplasma, que é a parte mais fluida. Lembra? Soluto e solvente estão migrando no interior da célula de um lugar para o outro, respeitando a famosa lei da difusão. Então, se aqui está sobrando solvente, ele vai migrar daqui, da onde ele está sobrando, para cá, onde ele está faltando, correto? Se aqui está sobrando soluto, ele vai migrar daqui para cá. Esses movimentos de soluto e solvente vão, na célula animal, mudar, né, a membrana plasmática, vão promover alterações na membrana plasmática. Então, ela vai projetar a sua membrana para fora e para dentro, formando os pseudópodes. Mas na célula vegetal, como tem a parede celular que nós estudamos na aula passada lá, enrijecendo, né, por fora aí da membrana plasmática, aí não tem jeito. Então, ela só fica girando, 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 girando ali, ok? Então, o que vai acontecer, tá? Uma parte desse exoplasma não sai daí, que são exatamente os microfilamentos. Por isso está sempre mais concentrado o exoplasma e menos concentrado o endoplasma, porque os microfilamentos não abandonam essa posição, apesar de ter microfilamento aqui no meio também, mas eles estão mais concentrados, paralelos aqui à membrana plasmática. Tá legal? Então, função dos microfilamentos. Vão manter a forma da célula, a arquitetura celular, vão permitir que a célula se movimente, ela pode produzir pseudópodes, né? Projetar o seu citoplasma e a sua membrana e voltar à sua condição normal, como ela era, tá? E vão permitir também que a célula possa se contrair, como acontece no músculo. Quem são as proteínas que fazem parte do microfilamento? Os filamentos de actina e de miosina. Os mais fininhos, ó, 7 nanômetros só de espessura. Então, tá aqui, ó, mostrando aqui o microfilamento, né? E
O monômero, a estrutura básica que vai formá-lo, é a actina. Lembra que a miosina se liga à actina para se deslocar. Tranquilão? Beleza? Todo mundo entendeu? Digam sim. Sim. Eu entendi. Hã? Professor, Oi. tem alguma Quem tá- relação com a zona de adesão na membrana plasmática? Não. O microfilamento, ele está interno à membrana plasmática. A zona de adesão, lembra? É o grampeamento entre a membrana de uma célula e a membrana da outra, né? Formando um espessamento entre as células. Mas o microfilamento não participa diretamente da zona de adesão. Ele vai participar do desmossomo. Aí sim, os desmossomos... E não, tá certo. Também tem alguns microfilamentos, quando a fibra de actina, que também participa, quando atravessa aqui, ó. Tem proteínas, né, que atravessam a membrana e se ancoram aqui nas actinas. Tem sim. A actina, né, no microfilamento, de adesão, e no desmossomo. No M-desmossomo e no desmossomo também. Tudo bem? Tá bom, obrigado. Tá bom? Quem perguntou? Não reconheci pela voz. Eu queria fazer uma pergunta. Ô, Diga. professor, os microfilamentos são só internos à célula? Ou, tipo assim, podem ser, tipo, as microvelocidades também podem ser considerados microfilamentos? Não. Os microfilamentos são proteínas grandes, fibrosas, do citoplasma. Agora, ó, isso daqui é uma microvelocidade, certo? É uma dobra da membrana, uma invaginação e uma evaginação. No interior, na parte citoplasmática da dobra da membrana, tem microfilamentos lá dentro, para que ele possa manter essa forma. Ele está relacionado à forma da célula, à mobilidade da célula e às alterações do citoplasma. Mas a microvilosidade é uma especialização da membrana. São aquelas dobrinhas da membrana. Respondi? Me respondeu. É que tava meio confuso que apareceu essas dobrinhas aí eu confundi, mas entendi. Obrigado. Essas dobras são microvilosidades. Mas, então, ó, a membrana dobrou. Dentro, no espaço interno, tem citoplasma, correto? E no citoplasma, nós temos os microfilamentos dando essa forma. Se não tivesse o microfilamento aqui, o que aconteceria com essa microvilosidade? Ela não se manteria. Como acontece com o pseudópode. A célula não forma o pseudópode e ele não volta à sua forma original? Sim ou não? Sim, aham. Então ela só consegue manter a forma aqui, ó, da dobrinha, da microvilosidade, porque no interior dele, no citoplasma, que está preenchendo as dobrinhas da membrana, tem os microfilamentos. Beleza? Beleza, respondido. Obrigado, professor. De nada, querido. Então vamos adiante. Microfilamentos, então, mais fino, 7 nanômetros, formados principalmente pelas fibras de actina e miosina. Beleza? Microtúbulos, já é o oposto. São os mais grossos. Ó, eles vão ter um diâmetro externo de 25 a 30 nanômetros, né? Enquanto o outro tinha 7, esse tem 25, 30 nanômetros, então 4 vezes mais espessos que os microfilamentos. E um diâmetro interno, cada uma, né? Porque ela é oca, o microtúbulo ele é oco, um diâmetro interno de 15 nanômetros, que é o dobro do microfilamento, tá? Bom, observem aqui na célula, aqui está separadinho. Os microtúbulos, eles têm uma disposição na célula radial. Lembra o que é raio? Lá na matemática? O que é o raio? Oi? É a metade do diâmetro. Metade do diâmetro, metade da circunferência. Vai do centro para a periferia, correto? Ou da periferia para o centro, tanto faz. Observem, os microtúbulos, eles partem do centro da célula, onde estão localizados os centríolos. Grave esse nome aí, ó. Essa organela centríolo tem tudo a ver com microtúbulo. Ela é formada por microtúbulos. Partem dos centríolos para a periferia da célula. Então, como se fossem raios, né? Metade do meio da célula para a parte mais periférica. E ele está relacionado, né, a várias funções importantes na célula. Primeiro, os microtúbulos vão se organizar para que a célula possa fazer a divisão, certo? Enquanto que os microfilamentos vão formar aquele anel que vai estrangulando a célula, lá na telófase, não tem? A célula não vai estrangulando, célula animal. Para separar a
Aquele estrangulamento é um anel de microfilamento. Para formar as fibras do fuso, o fuso mitótico, que separa os cromossomos, levando os cromossomos para os polos da célula, quem forma o fuso são os microtúbulos. Então, tem um papel importante na divisão celular, na formação do fuso mitótico, ou fuso acromático, tá? Tem importância também na organização do centríolo. O centríolo é formado por 27 microtúbulos. Então, ele é formado por um conjunto de microtúbulos. E também na formação dos cílios e flagelos. Os centríolos organizam cílios e flagelos. No interior do cílio e do flagelo tem microtúbulos lá. Tá legal? Então, a proteína que faz parte da composição química dos microtúbulos é a tubulina. Tubulina, então, é a proteína que vai fazer com que ocorra, né, a formação do microtúbulo. É a proteína estrutural do microtúbulo. Beleza? Tranquilo, galera? Tudo beleza. Então, tá, beleza. Então tá aqui, ó, eu tenho um microtúbulo aqui, né? E ele tem duas subunidades, a subunidade alfa da tubulina e a subunidade beta da tubulina. E por último, o terceiro tipo de fibra proteica que constitui aí o citoesqueleto são os filamentos intermediários. Os filamentos intermediários, como o nome está sugerindo, nem tão grosso como o microtúbulo, nem tão fino como os microfilamentos. Olha lá, ó, microfilamento tinha espessura de 7 nanômetros, filamento intermediário de 10, microtúbulo de 15, né? O diâmetro interno, beleza? Então, eles formam um cordão, ó, cordões aqui no interior da célula, agora com disposição diametral, diâmetro. Olha lá, ó, eles se prendem a uma face da membrana, a face interna da membrana do lado da célula, e se projetam para o outro lado da célula, de lá para cá, daqui para lá. Então, fica formando essa rede, atravessando a célula de um lado para o outro. Então, imagina a hora que eu sobreponho esses três. Tenho lá os microfilamentos, que estão principalmente margeando a membrana. Os microtúbulos, que estão dispostos do centro para a periferia, formando raios. E os filamentos intermediários que estão atravessando a célula de um lado para o outro. Vira um emaranhado, né, de fibras proteicas no interior da célula, que vão dar a sustentação para a célula de verdade, tá? Dos três, o que tem a maior diversidade de proteínas, né, são exatamente os filamentos intermediários. Olha lá, ó, eles têm como proteína, na célula epitelial, a queratina. Queratina é uma proteína, né? É a proteína que vai formar, por exemplo, nossos pelos, cabelo, casco, né? Unha, certo? Queratina no tecido epitelial. A desmina nas nossas células musculares, na célula nervosa, né? O neurofilamento, e nas células conjuntivas, os fibroblastos, a vimetina. Então, tem 4 tipos de proteínas diferentes que formam os filamentos intermediários. Dependendo do tipo de célula, mais de uma, menos da outra, e assim por diante. Tá legal? Então, o que nós não podemos esquecer? Citoesqueleto, conjunto de fibras proteicas, microfilamentos, filamentos intermediários e microtúbulos, que vão formar uma rede no interior da célula, responsável pela sua sustentação, mobilidade, formação de cílios, flagelos, né, e estruturas da membrana, especializações da membrana, como, por exemplo, microtúbulos, né, microvilosidades, né, estereocílios e outras estruturas aí. Belezinha? Tranquilão? Tudo certo. E para fechar, né, a importância deles. Até bem pouco tempo, galera, não se falava muito de microtúbulo nos vestibulares. Se você pegar aí, são, né, poucos os vestibulares que traziam citoesqueleto. Agora, começou a aparecer bastante nos vestibulares. E olha lá, ó, pode aparecer no nosso Enem, né? Por quê? Porque eles têm uma relação direta com doenças. Muitas doenças já estão sendo estudadas aí, como é o caso do Alzheimer, né? Estão relacionadas a problemas nessas proteínas que formam os microtúbulos, ou os microfilamentos, ou os filamentos intermediários. Então, quais as patologias que estão associadas aí à estrutura do citoesqueleto? Alzheimer, degeneração de células nervosas, lisencefalia, também é degeneração de célula nervosa, né? Esclerose amiotrófica,
células nervosas e células musculares, né? Paralisia suprarrenal progressiva, também é degradação de célula nervosa. Demência frontotemporal, né? Associada aí ao cromossomo 17. Então, tem um gene, né? Que a gente sabe que genes que estão relacionados a produzir menos citoesqueleto e por isso dá esses problemas aí. E a distrofia muscular, que é uma doença degenerativa muito feia, né? Onde a criança não consegue chegar na fase puber, né? Não consegue atingir aí nem a puberdade. Morre lá antes de completar seus 12, 13 anos, né? Distrofia muscular vai degenerando o músculo, vai perdendo essa estrutura do citoesqueleto, principalmente as fibras de actina e miosina, portanto, dos microfilamentos, né? E aí o músculo vai degenerando, ele vai atrofiando. Então a pessoa vai perdendo primeiro os movimentos finos, né, da mão, de manipular coisas, aí perde a mobilidade, não consegue mais andar, não consegue mais, né, se locomover, e chega ao máximo quando o diafragma, né, e o músculo cardíaco param de contrair. Então aí a pessoa ou morre de parada respiratória ou morre de parada cardíaca, tá? Então, todas essas doenças aqui, ó, estão associadas à degeneração do citoesqueleto por algum fator de ordem genética, né, que a gente ainda está tentando entender, ok? E por último, as organelas. Quando nós falamos em organelas, nós estamos falando nessas regiões aqui, ó, específicas da célula, que desempenham funções específicas, certo? Então, nós temos dois tipos de organelas aí, ou organoides, né, nas células. Aquelas que não são delimitadas por membrana, então estamos falando das organelas não membranosas, né? E aquelas que são delimitadas por membrana. Muitas vezes apenas uma membrana, ou, como é no caso, né, do mitocôndrio e do plasto, por uma dupla membrana, certo? Então, quem são as não membranosas que nós vamos estudar hoje? Ribossomos e centríolos. E as membranosas, envolvidas por membranas, né? Retículo endoplasmático, complexo de Golgi, mitocôndria, os vários tipos de plastos, lisossomos, peroxissomos, vacúolos e as inclusões que eu nem coloquei aqui. Tá legal? Bom, então, organelas não membranosas não estão envolvidas por membrana. A primeira delas, o nosso centríolo, que a gente acabou de falar dele aí, né? Os centríolos, ou também chamado de centrosomos ou centrocelulares, né? Eles são estruturas cilíndricas, olha aqui, ó, parece um tubo, né? Um tubinho, na realidade são dois, né? São dois centríolos, por isso sempre aos pares, um perpendicular ao outro, e cada centríolo é formado por 27 microtúbulos. Olha lá, ó, são 9 conjuntos de 3 microtúbulos agrupados, 3 a 3. Então, 3 vezes 9, 27. Beleza? Então, são 27 microtúbulos que vão formar os centríolos. Vão ter mais ou menos 15, né, 0,15 micrômetros, né, de diâmetro e 0,3 a 0,5 de micrômetros de comprimento aí. Tá legal? Então, esses são os microtúbulos aí, tá? Beleza? Aqui, ó, uma foto ao microscópio eletrônico dos microtúbulos. Dos microtúbulos do centríolo, tá? Por que a gente está falando de centríolo? Por que ele é importante? Olha lá, ó. 3 funções primordiais. Primeiro, ele é formado por elementos do citoesqueleto e ele, o centríolo, regenera o próprio citoesqueleto. Então, ele tem uma relação direta lá com os microtúbulos do citoesqueleto. Beleza? Segundo, os centríolos, durante o processo de divisão celular, eles vão formar esse conjunto de fibras que vão de um centríolo ao meio aqui do centríolo em direção ao outro, até o meio aqui, ó, prendendo os seus cromossomos que estão aqui no meio, certo? Fuso acromático, porque ele não tem cor. Essa foto aqui, ó, é uma micrografia, né? Uma foto feita ao microscópio eletrônico com de varredura, né? Colorida aí artificialmente no computador. Então tem um marcador biológico aí, né? Uma proteína, um marcador de uma proteína, para conseguir identificar as fibras aqui dos microtúbulos, tá? Do centríolo, certo? Então, para que serve o fuso? Lembra? Vai prender seus cromossomos. Peraí, deixa eu dar uma bebidinha de água aqui.
vai prender-se aos cromossomos. Então, os cromossomos vão estar alinhados aqui, ó, bem aonde está aí o meu laser, né? Bem aqui, ó, formando a placa equatorial lá na divisão celular, né? Na metáfase da divisão celular. Dependendo do tipo de divisão, o que vai acontecer? Na anáfase, os centríolos começam a puxar para si as fibras do fuso, e aí ou vai acontecer a separação dos cromossomos homólogos, lembra disso? Separação dos pares de cromossomos, né? Dos homólogos, isso só acontece na meiose, né? Só na meiose. Ou o cromossomo está preso com fibra que vem de um lado, né? E se prende ao seu centrômero, então vem a fibra de um lado aqui, se prende ao centrômero aqui. Vem outra fibra do outro lado, se prende ao centrômero aqui. Quando começa a puxar para um lado ou para o outro, quebra o centrômero no meio, separando as cromátides irmãs, beleza? Então, ou ele separa os homólogos, os cromossomos homólogos, ou as cromátides irmãs. Então, fuso mitótico aparece durante a divisão celular organizada a partir dos centríolos. São microtúbulos. E serve para a produção dos cílios e flagelos. Aqui, ó, nós temos a foto de um centríolo aqui, ampliado, né? Não está mostrando a fibra do fuso agora. Agora, essas aqui são as fibras do áster. Para quem não se lembra, as fibras do áster são aquelas que partem do centríolo em direção à membrana plasmática, que vão prender o centríolo numa determinada posição. Tranquilo centríolo, galera? Alguma pergunta de centríolo? Tá suave, tá suave. Tá sussa? Então tá bom. Então vou para frente. E, além dos centríolos, a principal organela não membranosa. Principal organela não membranosa, ribossomos. Por que eles são os principais organelas não membranosas? Ah lá, porque estão presentes em todos os tipos de célula. Não importa se a célula é procariótica ou eucariótica. Eucariótica animal ou eucariótica vegetal. Todo mundo tem ribossomo, beleza? Centríolo só aparece em quem? Quem se lembra? Onde que aparece centríolo? Na planta. Eucariontes? Células eucariontes. Mas tem eucarionte animal e vegetal. Quem tem centríolo? Animal, eu acho. Só animal. As animais. É típica das animais. Ou nos vegetais inferiores. Quem são os vegetais inferiores? Algumas algas, fungos, têm centríolo. Cuidado, plantas não têm centríolo. Tudo bem? Quem são as plantas? Briófita, pteridófita, gímeno e anjo. Lembra? A divisão celular delas é anastral, sem fuso. Não tem um fuso verdadeiro. Por isso que é muito mais comum você ter, né, múltiplos, né, mutações, né, cromossômicas em plantas do que em animais. Né? Os animais não toleram muito bem um número anormal de cromossomos. As plantas não tem problema, porque isso é até comum para elas, né? Já que não tem ali o centríolo e não forma um fuso de verdade. Né? E o segunda função deles, além de eles estarem presentes em todos os tipos de célula, importantíssimo, eles produzem a substância orgânica mais importante para as nossas células. Eles participam do processo de produção de proteínas, tá? Então, ribossomos são importantíssimos porque participam da última etapa do processo de síntese proteica, da tradução. Lembra? Síntese proteica na célula procariótica, ela vai acontecer em duas etapas. Transcrição, copia a informação do DNA para o RNA, né? E depois tradução. O RNA vai ser lido, tá aqui, ó. O RNA mensageiro, esse vermelhinho, vai ser lido lá pelos ribossomos e vai ser produzido a proteína. Isso é a tradução. Mas nas células eucarióticas, nós já vimos isso, a síntese proteica tem 3 etapas, lembra disso? Transcrição que ocorre no núcleo, copia a informação do DNA para o RNA, o processamento ou splicing, que também acontece no núcleo, o RNA transcrito vai se transformar em RNA mensageiro, não é isso? E depois, né, a última etapa, que é a tradução, que acontece no citoplasma. Então, isso daqui é a tradução, beleza? Então, ele é importantíssimo, por isso que ele está em todas as células aí, porque ele participa da tradução. O RNA mensageiro vem, né, e vai entrar entre as 2 subunidades do ribossomo.
O ribossomo, então, ele é um grânulo, né? Ele é circular aqui, formado por duas subunidades. Uma subunidade grande e uma subunidade pequena. Variam de tamanho de acordo com o tipo de célula. Nas células procarióticas, eles são pequenos. Nas células eucarióticas, eles são maiores, né? 80S nas eucarióticas, 50 ou 60S nas células procarióticas. E vão variar também, além do tamanho, na forma como eles aparecem nas células. Procariótica, vão aparecer sempre livres, isolados. Portanto, podem fazer a síntese proteica sozinho. Não precisam se agrupar para fazer a síntese proteica. Agora, nas eucarióticas, eles vão aparecer formando polissomos. Lembra o que é um polissomo? Um cordãozinho de ribossomos, geralmente aderidos a uma das membranas, né, da célula, ou ao retículo endoplasmático, aí ele vai ser o retículo endoplasmático rugoso, ou, né, livres, soltos lá no citoplasma, presos ao RNA mensageiro, formando um cordão de ribossomos em cima do RNA mensageiro. De qualquer jeito, se eu tenho vários ribossomos juntos, eu tenho um polissomo. Tranquilão? Beleza? Yes ou no? Professor, Yes. Diga! Só uma dúvida aqui sobre o citoesqueleto, que o meu computador, Ah. na hora que o senhor estava falando, sobre as moléculas de actina. Actina e miosina. Qual que é a diferença da molécula de actina com a de tubulina? São proteínas diferentes. Tubulina é uma proteína fibrosa grossa que vai formar, né, os microtúbulos, certo? A quitina é uma proteína fibrosa mais delgada que vai formar os microfilamentos. Então, são tipos diferentes de proteína. Lembra? A proteína, se mudou um aminoácido em relação à outra, já é outra proteína diferente. Então, são tipos diferentes de proteínas que as formam. Entendi. Tranquilo? Beleza? Obrigada. Então tá, de nada. Então, Ô, professor, sim, meu querido. eu me perdi ali quando o senhor falou que o ribossomo vai ficar preso no retículo endoplasmático, aí um é rugoso, outro é liso. Me perdi um pouco nessa parte. Perdeu? Não, vamos lá de novo. Nós não falamos ainda do retículo liso, né? Só do rugoso. Veja, o ribossomo ele pode aparecer de duas formas. Vai comigo, acompanha aqui, ó. Ou está cada um isolado lá no citoplasma. Um ribossomo aqui, outro ali, outro acolá, livres, correto? Soltos lá no citoplasma. É desta forma que ele sempre aparece nas células procarióticas. E também aparece nas células eucarióticas. Mas qual é a diferença? Nas células procarióticas, ele livre, ele pode trabalhar. Ele pode fazer a síntese proteica naturalmente. Nas células eucarióticas, não. Ele sozinho não consegue fazer a tradução da síntese proteica. Tem que juntar um ribossomo, no outro ribossomo, formar um cordão de ribossomos, que é chamado de polissomos, para aí sim ele possa trabalhar, ele possa funcionar. Então, na forma de polissomo, ele pode estar de duas maneiras. Presos a alguma membrana, ou a membrana do retículo endoplasmático, formando o retículo endoplasmático rugoso. O liso não tem ribossomo, o rugoso tem. Ou os ribossomos podem estar presos à carioteca, a face externa da membrana nuclear, formando polissomos na membrana do núcleo. Beleza? Ou, terceira opção, eles podem estar polimerizando, né, um grudado no outro, juntos sobre a fita do RNA mensageiro. Então, para acontecer dele trabalhar na célula eucariótica, ele precisa formar um conjunto. Sozinho, ele não vai fazer a tradução. Ele só trabalha em conjunto na célula eucariótica, formando polissomos. Melhorou? Beleza, entendi. Não, entendi. Obrigado. Entendeu? Então, cuidado, porque o retículo endoplasmático liso difere do retículo endoplasmático rugoso exatamente por não ter ribossomos. O liso não tem, o rugoso tem. Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Ô, professor. Diga, pode falar.
Sim, Por tô te que ouvindo. Por que quando os ribossomos estão associados às membranas à membrana do retículo endoplasmático, elas produzem proteínas como as enzimas digestivas e os hormônios? Ué, porque a maioria das enzimas são proteínas. E a maioria dos hormônios são proteínas. Ele só pode trabalhar numa célula eucariótica se ele estiver preso a uma membrana, se ele estiver em conjunto, não necessariamente preso à membrana da carioteca ou do retículo endoplasmático, né? Mas se ele estiver formando um conjunto, estiver preso a outro ribossomo, um ribossomo grudado no outro, grudado no outro. Imagina assim, ó, imagina um colar de pérolas. Imaginou? Sim? Sim. Uhum. Cada pérolazinha, imagina que cada pérolazinha é um ribossomo. Se eu arrebentar o colar, separar as pérolas, não é mais colar, correto? É um monte de pérola espalhada. Não é colar. Mesma coisa é o ribossomo. O ribossomo isolado numa célula eucariótica, ele não trabalha, ele não funciona. Ele está inativo, não serve para nada. Ele só vai funcionar na célula eucariótica se ele estiver associado a outros ribossomos. Então, o que o exercício aí que você está vendo provavelmente está falando é que se ele não estiver, isso, de novo, vamos frisar, nas células, que célula que eu estou falando? Eucariótica, que tem um núcleo organizado, ou animal ou vegetal. Porque na bactéria, que é procarionte, é o contrário. Na bactéria, eles sempre estão isolados e trabalham isolados. Eles normalmente não formam polissomos nas procarióticas. Mas nas eucarióticas, eles só funcionam se estiverem na forma de polissomos. Beleza? Entendi. Beleza, obrigada. De nada. Professor, mas quando eles estão isolados, eles funcionam normalmente na célula procariótica? Na procariótica da bactéria, sim. Na eucariótica, não. Se ele separar dos outros, ele vai perder a capacidade de fazer a produção de proteína. Perdeu a capacidade de fazer a tradução. Na eucariótica. Entendi, obrigada. Beleza? Professor, só mais uma pergunta. Até duas. Muda alguma coisa ele está preso na membrana da carioteca ou do retículo endoplasmático? Muda alguma coisa na função dele, por exemplo? Ele só vai produzir algumas coisas? Não, a mesma coisa. A mesma mas, coisa. Tipo assim, se ele tiver tem como grudado... uma célula ter ribossomo tipo, só no retículo endoplasmático? Ou, tipo, todos os ribossomos ficarem ou ligados só na carioteca. Isso não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Aí é característica da célula, entendeu? É a mesma coisa de nós. Um ter cabelo crespo, ter cabelo liso, um ser bonito assim como eu, outro ser feio assim como ainda você. É cabelo, entendeu? Então... É a mesma coisa. Aí, beleza. Exatamente. São apenas diferenças de características. Mas, de novo, vamos frisar. Sozinho, ele trabalha na procariótica, mas está inativo na eucariótica. Em conjunto, formando polissomos. Geralmente, polissomos só na eucariótica. Na pro, é mais raro acontecer isso. Mas ele só pode ser funcional, participar do trabalho do metabolismo celular, se ele estiver formando... Em conjunto, formando um conjunto de ribossomos, formando polissomos, com outros na célula eucariótica. Ou preso ao retículo, ou preso à carioteca, ou preso ao RNA mensageiro, certo? Lá no citoplasma, mas eles formando um conjunto de ribossomos sobre o próprio RNA mensageiro. Aí o RNA mensageiro passou por eles, foi lido, foi traduzido, eles se separam de novo, voltam a ficar quietinhos, inativos. Beleza? Beleza. Então tá bom. Mais alguma questão, gente? Não? Então tá. Então vamos para a aula. Coloquei aqui um exercíciozinho só para a gente testar aqui, né? Sobre isso que a gente acabou de falar. Olha lá. Ó. No bloco superior abaixo estão citados dois diferentes componentes estruturais do citoesqueleto. No inferior, suas funções. Então, quem que nós temos aqui do citoesqueleto? Microtúbulos e microfilamentos. E ele quer que você associe corretamente microtúbulo ou microfilamento às funções aqui. Vamos lá. Locomoção dos espermatozoides.
Por que os espermatozoides se locomovem? O que eles têm que faz a locomoção? Flagelo. Flagelo. Flagelo, Tá certo. E quem forma flagelo? Microtúbulo ou microfilamento? Microfilamento? Não. Microtúbulo. Microfilamento pode estar associado, né, a funções da célula, mas ele não forma os flagelos. Os flagelos são formados a partir dos centríolos com microtúbulos no interior. Ele também sustenta, mas é microtúbulo, tá? Então, locomoção do espermatozoide, aqui eu tenho que colocar 1, beleza? Ciclose, que é aquele movimento da célula vegetal, o movimento citoplasmático, está mais relacionado a microtúbulo ou a microfilamento? Microfilamento, porque eles ficam migrando de um lugar para o outro, né? Está formando ectoplasma e endoplasma, né? Beleza? Tranquilo? Tá. Contração e distensão das células musculares. Essa tá fácil. Célula muscular, actina e miosina. Actina e miosina, microtúbulo ou microfilamento? Microfilamento. Então é 2 aqui também, tá? Microfilamento. Formação do centríolo. Bico essa. Centríolo é um conjunto de? Microtúbulos. Microtúbulos. Então, 1 aqui. O que deu? Marcaram aí? B. 1, 2... É B. 1, 2, 2, 1. 1. 1, 2, 2, 1. 1, 2, 2, 1. O que deu? Letra B. Gabarito aqui, letra B. Beleza? Tranquilão? Então, queridos, era isso aí, tá? Falamos hoje, então, vamos voltar lá, ó. Falamos hoje, então, da estrutura da célula, do citoplasma, né? Formado por 3 elementos. O citossol, que é o gel que preenche o citoplasma. O citoesqueleto, que é o conjunto de fibras proteicas, né? Que vão dar forma, sustentação e movimento para as células. São 3 tipos de fibras proteicas que formam o citoesqueleto. Microtúbulos mais grossos, microfilamentos mais finos e filamentos intermediários. E das organelas, né? Quem são as organelas? Organelas não membranosas e membranosas. Organela, partes específicas da célula que desempenham funções específicas. Hoje nós falamos de 2 organelas não membranosas. Os centríolos, relacionados com a formação, né, dos microtúbulos, das fibras do fuso durante a divisão celular e da formação de cílios e flagelos. E os ribossomos, que são obrigatórios em todas as células, centríolo principalmente em célula animal e vegetais inferiores, né? Ribossomo em todo mundo, responsáveis aí pela síntese proteica. Última etapa, tradução, síntese proteica, beleza? Lembrando, batemos bastante nessa tecla. Nas células procarióticas, eles podem trabalhar sozinhos. Na eucariótica, não. Só trabalham quando estão associados ou às membranas, né, do retículo endoplasmático, que aí passa a ser o rugoso, ou a carioteca, ou sobre o RNA mensageiro formando polissomos. Beleza, lindões? Oi, gente, fala comigo. Beleza. Beleza? Então, acabou a aula, professor. Acabamos a aula, tá? Aí, ó, tô fechando aqui. Posso falar com eles aí? Oi? Posso falar com eles aí? Pode falar com ele sim. Deixa eu só me despedir aqui. Galerinha, então, Edilson vai marcar quando vai ser o nosso próximo encontro, tá? Próximo assunto nosso, nós vamos continuar falando de organelas, só que agora vamos falar das organelas membranosas. Retículo endoplasmático, complexo de Golgi, mitocôndria, na sequência aí da apostila, tá legal? Então, queridões, fiquem em paz, mantenham aí, né, o isolamento social, fiquem saudáveis, né? Cuidem aí da saúde dos seus pais, avós, né? E vamos nos vendo aqui para matar a saudade de agora para frente via Meet aqui, via né, aulinha, né? Via computador, beleza? Beijo e um queijo para vocês. Fui. Até mais, Edu. Até mais. Fala, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Tranquilos? Boa tarde. Pessoal, jogo rápido. Eu vou postar daqui a pouco para vocês lá no grupo, tá? Mas já vou adiantar aqui. Amanhã é quarta-feira, só para vocês já agendarem. Eu vou colocar lá.
Amanhã, quarta-feira, vocês têm uma aula à tarde ao vivo com o professor Adriano, às 15h30, tá ok? Só para articular. Quinta-feira, vocês têm 3 videoaulas. Vocês têm aula comigo às 7 horas da manhã, aula com o Vitor às 8 horas da manhã e outra aula com o Adriano às 15h30. Não precisa anotar, não. Eu vou postar no grupo lá para vocês com tranquilidade, tá bom? Deixa eu ver se o pessoal tá aqui, tá tudo certinho. Isso, põe o nome aí, a presença, todo mundo, né? Que eu já vou passar aqui para a galera aqui. Gente, vocês estão curtindo esse tipo de aula? Fala para mim. Isso é importante para a gente poder melhorar a cada dia. Dá um toque para mim aí. Pode falar, abrir o áudio aí e dar a opinião de vocês, por favor. Cara, Sim, tá muito sim. top. 1000 vezes melhor. A gente Poxa, tem legal. interação com o professor, é muito bom. Legal, galera. Muito Poxa, fico similar feliz, às hein? nossas aulas Sim. presenciais, então isso é muito bom. Só não interage muito, Ó. né, Davi? Não, e outra, essas aulas estão sendo gravadas, tá? Daqui 20 minutos, essa aula do Nilton acabou de dar, já vai estar lá na plataforma para vocês, tá bom? Aqueles que não quiserem assistir de novo a aula, a gente sempre vai colocar lá. Tá bom, galera? Muito obrigado, boa noite para todo mundo e vamos descansar. Tchau, vou ficar por aqui um pouquinho. Tchau. Valeu, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Um beijo.